Ainda que a igreja não se sinta no cativeiro, o pior cativeiro é aquele que você está preso e você não sabe que você está aprisionado. Então hoje a igreja no Brasil ela está aprisionada assim, no cativeiro de uma mensagem que não transforma, de uma mensagem que não traz mudança, não traz, entendeu, realmente um nível de libertação. E o comércio, né, da fé cresceu tanto e cada vez mais que, como você falou, de 30 anos para cá, parece que as coisas só multiplicaram, esse mal só se multiplicou dentro da chamada igreja, né? E infelizmente, nesse ponto se torna uma igreja irrelevante para mudar qualquer cenário numa nação. Geralmente o pessoal sempre ministra na hora das ofertas aquele Malaquias, né? Que fala ali que devemos honrar e que devemos ser fiéis nos dízimos. Mas é incrível, porque essa mensagem não é para a igreja. Essa mensagem são para os sacerdotes. São para os ministros que estão fazendo coisa errada. E porque eles estão fazendo coisa errada, está induzindo a igreja também a ser ali conivente, enfim, está roubando a Deus. Está roubando a Deus. E o que diz exatamente nesse ponto é que Deus vai visitar com maldição. Vai visitar com maldição. Os sacerdotes, eles não estão alinhados com Deus, estão fazendo coisa errada. Toda aquela igreja ali está sendo direcionada, conduzida numa mensagem que não está trazendo mudança. E se não está trazendo mudança, está ali afrontando a Deus e, de fato, Deus vai visitar, vai trazer, né? Ou vai entregar, na verdade. Nos entrega na nossa própria condição. E a condição do homem sem Deus é o quê? É uma vida adâmica, caída. Power Talks de hoje começando. Como sempre, estou muito feliz, muito realizado, porque eu consegui trazer a essa mesa um cara que tem sido exemplo para mim. É um modelo de pai, é um modelo de empresário, é um modelo de pastor. Eu estou falando dele, Apóstolo Ricardo Assis. Muito obrigado por aceitar, a nobreza de aceitar meu convite para estar comigo hoje aqui no Power Talks. E Power Talks é isso, é conversa de poder. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse cara aqui, Apóstolo Ricardo Assis. Muito obrigado por aceitar o desafio de sentar aqui no Power Talks. É uma grande honra poder estar nessa bancada, nessa mesa. A gente sabe que esse programa aqui tem recebido muitas pessoas e que tem gerado uma consciência, tem gerado uma reflexão muito grande. E eu quero poder, nesse momento, também contribuir dessa forma, né? Eu sei que uma conversa, né, sempre transparente e clara, com certeza destrava muito a mente das pessoas. Eu quero poder, né, contribuir, seja na fé, em outros princípios e outros conceitos que a gente com certeza vai poder acrescentar naqueles que vão assistir isso aqui. Eu não tenho dúvida e o mais beneficiado, obviamente, sou eu, né? Porque eu tento extrair o que tem de melhor, né? E fato é esse, né? Eu conheci o Apóstolo Ricardo há quase 20 anos, né? Foi num congresso em Porto Seguro que eu tive e ali foi algo sobrenatural. Que a gente participou do congresso separado, a gente não se conhecia, e foi no aeroporto que a filha dele, que hoje está com 19 anos, se aproximou do meu filho, que também está com 19 anos, eles começaram a brincar, os dois, e obviamente eu percebi que ele tinha vindo do congresso, e eu também, minha esposa, e ali houve uma conexão espiritual incrível, e a partir dali a gente estivemos juntos 2 vezes, eu fui a Manaus, ele me recebeu com uma dignidade, com um carinho muito grande, e a gente costuma se falar através das redes sociais. Eu acompanho ele, eu sou fã desse cara, eu acompanho ele e aproveitei a oportunidade de ele estar aqui no Rio e o convidei a sentar aqui e ele topou. Eu queria começar falando um pouquinho da tua longa caminhada exatamente ministerial. O apóstolo Ricardo, ele foi consagrado a missionário, a pastor, e hoje ele desempenha o ministério apostólico
inclusive está em Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Eu sou mineiro, sou de Cataguases. Olha. E ele está fazendo um trabalho excelente. Ele fala um pouquinho de você. Começa falando de você, meu amigo. Maravilha. Ô, Cleis, essa é uma grande honra poder estar aqui, a gente poder ter esse momento, essa conversa. E falando exatamente desse princípio, do princípio da fé, né? E essa conexão que nós tivemos ali no aeroporto Salgado Filho, lá da Bahia, né? Participávamos de um congresso ali. E nessa caminhada já há 25 anos, eu louvo a Deus, porque eu sempre, quando eu falo do momento de hoje, eu gosto de citar lá atrás, da onde Deus me tirou. Então, fui um garoto que, abandonado pelo pai aos 5 anos, depois a minha mãe, com 7 anos, me entregou para uma tia para me criar. E desde jovem, essa tia que tinha um comércio no mercado me levava para lavar cebolas, batatas, essas coisas e ajudar. E era uma maneira, né, dela poder, de maneira inconsciente, e gerando um princípio de trabalho, né, em mim. Você nasceu em Manaus. Parintins. Parintins. Na cidade de Parintins. E quando estava com 13 anos, essa minha tia ela ficou muito doente, ela não compartilhou e decidiu me enviar para a capital. Que ela falou bem assim, vou pagar, você vai passar suas férias em Manaus, só que eu não sabia que seria uma passagem só de ida, pela condição que ela estava. Cheguei em Manaus, um irmão meu ficou de me pegar, me esqueceu, e naquele momento começou realmente um drama, que eu não esperava. Um adolescente... Pô, 13 anos, cara, 13 você passou anos, por isso. Exatamente. Eu tive que dormir na rua, né, e passei um grande desafio. Naquela fragilidade que não era... eu vejo, na verdade, essa é uma realidade de muitos jovens, e é aí que corre um grande perigo, seja os jovens que não têm esse suporte de pais ou até mesmo que tem uma família estruturada, mas sempre vai estar debaixo desse assalto. E foi nesse período de fragilidade, estudando já, né, ali na escola pública, que eu fui captado pelo comunismo, né? E aí eu fui um garoto ali treinado, né, aos 14, 15, 16 até os 17 anos, dentro dessa mentalidade, dessa cultura. E aí eu era aquele garoto, né, rebelde, que chegava na diretoria, parava a escola, fazia o pessoal sair da sala de aula para protestar com determinadas coisas. E como tinha um bom desempenho, essa turma ia cada vez mais me dando um leque maior. E aí já comecei a ir para incentivar nas universidades, para a universidade e tal, ir para a rua, já não era mais escola parada, mas era rua. Ou seja, naturalmente você foi desenvolvendo uma liderança. Uma liderança, assim. Exatamente. E nisso aí, obviamente, né, a gente sabe que o comunismo hoje ele trabalha muito para destruir qualquer percepção, seja familiar, seja de fé, de princípio de fé. E é muito atrativo. O comunismo, o marxismo, parece que a ideia é muito boa, é muito legal. Encaixa no caos Exatamente, que a pessoa está vivendo aqui dentro. Isso aí. Porque, querendo ou não, e muitos pais não percebem que isso pode estar acontecendo com seu filho nesse momento na escola. Por quê? Porque aquilo que lhe falta no jovem dentro de casa, falta na vida de um adolescente, esse grupo ou essa mentalidade vai fazer com que aquela pessoa, aquele jovem, se encaixe nos padrões de um abraço, de uma amizade, de uma conversa ali, interessante, aquele grupo me entende, aquele grupo me ouve, aquele grupo... Então, vai acontecendo, e a pessoa ela vai sendo ali trabalhada exatamente para poder desenvolver essa mentalidade comunista. E aí o que acontece? Me torno uma liderança, me torno representante da UMES, da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, depois me torno coordenador nacional da UNE, e já com uma grande projeção, né, nessa área política. E trabalhando ali para alguns deputados que hoje são senadores, algumas pessoas, né, de influência. Foi nesse período, né, que Deus começou a mover algumas coisas para que eu fosse alcançado, né? E isso foi muito marcante para mim, pelo qual fato? Porque eu era muito duro de coração.
Você estava com quantos anos na época? Na época eu estava com uns 17 para 18, né? Que foi já o finalzinho disso daí. E aí, então, o cristão que chegava perto de mim falava, né? Só, Jesus te ama. E a gente tinha aquela mentalidade. Esse Jesus, na verdade, é a figura da fraqueza humana. Então, vocês cristãos se escondem atrás dessa figura para poder justificar todas as debilidades. Eu era muito forte nisso. É mesmo. Então, aquele evangelista ali que não estava preparado, ele quase se desviava diante das questões, né, que o comunismo coloca. E é estranho porque hoje ele é um cara doce, ele é um cara meigo, ele é um cara educado. Então é difícil imaginar você nessa postura. A transformação. E aí, né, então eu era muito, ia muito por esse embate, né, da fé, e as pessoas sempre falavam de Deus, e sempre tinha aquela marca, se Deus existisse, ele não teria permitido que meu pai abandonasse a sua família, que a sua mãe, isso e tal. Então sempre existia uma barreira entre eu e Deus. Então era muito revoltado. Então Deus era nulo. Né? Só que Deus por detrás estava trabalhando. Deus por detrás estava fazendo a sua maneira de ser. E na política, obviamente, né, eu já estava envolvido na política. Trabalhava, entendeu? Cheguei a trabalhar para o governador do estado naquele tempo, jovem ainda, né? Mas fazia alguns serviços de movimentos estudantis, como é feito hoje. E naquele processo Deus foi me alcançando através do meio político. Né? Mas ao mesmo tempo eu olhava assim, aquele cristão que é um vereador, que é um deputado, ele diz que ele é cristão, mas ele faz a coisa errada. Então, literalmente afirmava aquele lado ruim. E eu não entendia, porque existe a questão da religião e existe a questão da fé verdadeira em Deus, né? E depois eu fui aprendendo. Mas Deus tem a sua maneira, e foi me dando experiência, porque eu penso que todos aqueles que tiveram uma marca muito negativa na sua vida, seja familiar, seja em várias áreas da sua vida, Deus ele tem uma maneira específica para trabalhar, para resgatar, para sarar, para libertar aquela pessoa. Nunca vai ser o mesmo padrão, porque Deus, obviamente, na sua sabedoria, ele sabe muito bem como trabalhar, e Deus ele foi fazendo isso na minha vida. E os olhos espirituais, mesmo não sendo crente, começou a se abrir, e eu comecei a perceber e ver o mundo do espírito como se move. E aquilo eu achava uma loucura. Então, quando foi numa primeira reunião de cristãos, e uma pessoa do meio político me convidou, não, você tem que ir. Eu falei assim, rapaz, o que eu vou fazer? Eu fui, então, reunidos ali, começou a cantar um louvor, baixei minha cabeça, duro, ali, o que eu estou fazendo nesse lugar? E começou a cair lágrimas. Um homem duro, o homem exterior endurecido, mas o homem interior estava recebendo ali uma conexão de Deus. E começou a cair lágrimas. Aí eu fiquei incomodado, terminou o louvor, falei com a pessoa assim, desculpa, eu vou ter que ir embora. E aquele foi o primeiro momento assim que eu vi que tinha algo que eu não compreendia, mas existia algo. E Deus foi dando essas experiências até o ponto, né, realmente, de eu ter se... Claro, que existe toda uma história grande dentro disso aí. Foi a maneira que ele buscou me alcançar, abrindo meus olhos espirituais, para que toda aquela incredulidade, toda aquela dureza do coração, né, pudesse ser destruída. E talvez o grande desafio é porque, em tese, você é um cara jovem, líder, trabalhando, envolvido na política, provavelmente ganhando bem. Então, sim, é o típico do cara que, em tese, não precisa de Jesus. Né? Estou falando em tese por quê? Porque a questão material conta e conta muito. Mas é o que ele falou. Por dentro, muita gente está completamente destruído. Né? Por fora tem, faz, acontece, mas e aí? E quando você chega no escuro do teu quarto, é aí que realmente você se desnuda e entende quem você realmente se depara, é exatamente isso, né? E a gente sabe que no meio político existe muita corrupção, festas, isso e tudo mais, né? Algumas eu participava, outras não, porque eu focava muito em projetos políticos, né? Então eu era aquela pessoa que escrevia alguns projetos para adiante a gente desenvolver. E é exatamente isso. Por mais que você tivesse todo aquele no dia a dia, aquela correria, isso, mas chegava um momento da sua vida e você se perguntava,
aquela lacuna, e isso é no geral, você tendo ou não tendo. Às vezes a pessoa assim, não, isso aqui me completa, eu tendo isso aqui me completa. Não, o que nos completa de fato é Deus, e hoje eu tenho isso por experiência, né? Então muitas pessoas acabam buscando as questões materiais, né, acima de Deus. Eu sempre falo, não que seja errado buscar, porque a pessoa ela precisa realmente, mas debaixo de uma bênção e de uma autorização, com certeza. E eu vivi isso, né? Então chegou um ponto que não dava mais para sustentar. Aquele homem exterior, aquele homem ferido, magoado, não dava para sustentar, porque chegou o tempo de Deus. E aí eu sempre falo que às vezes as pessoas elas querem impor um evangelho, elas querem que a outra pessoa mude, ela quer que a outra pessoa... E não é. Até porque, em tese, o comunismo só intensificou essa dor interna que você tinha, esse ódio, né, pela sociedade, esse ódio pelo sistema, vamos dizer assim, porque é exatamente isso que eles fazem. Exatamente. Hoje é muito claro, né? Desse outro lado, percebendo e vendo quantos jovens, né, estão dentro disso. E ainda que haja muitas críticas, eu olho de uma outra maneira porque eu já estive do lado de lá. Claro. Do lado de cada bandeira, de cada grito, existe uma dor, existe a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, um abuso, entendeu? Então, por detrás de toda aquela manifestação, de toda aquela força, né, para levantar uma bandeira, de fato existe uma grande dor ali e a pessoa não sabe como gritar para pedir socorro. E o que me atrai no evangelho, eu tive o privilégio, o prazer de nascer num lar evangélico. Meu pai era pastor quando eu já nasci, mas na minha concepção, o que é mais bonito é a leveza do evangelho. É essa coisa simples e, ao mesmo tempo, profunda, que te permite ser quem você é, mas se desgarrar daquilo que não deu certo para abraçar aquilo que dá certo. E dá mesmo, né? Pastor apóstolo de cara. Exatamente, dá sim, não tem como, entendeu? Quando você apresenta teus planos diante de Deus, quando você, entendeu, abre o seu coração para Deus, não tem como dar errado, não tem como dar. É claro que muitas das vezes a gente busca, né, a gente entra numa próxima etapa, né? A gente busca sempre a identidade, talvez numa placa, numa estratégia de religião, mas isso não dá certo também. Hoje, estar à frente de uma obra, ter uma permissão de Deus para poder conduzir outras pessoas, a gente sempre fala, não é placa, não é metodologia, não é isso. É comunhão com Deus, é isso que dá certo. Entendeu? Não tem outra maneira. Pode até funcionar até determinado ponto, mas não perdura de jeito nenhum. Né? Não, exatamente. As estratégias humanas, elas são humanas, ela tem data de validade, sim. E isso no contexto histórico de todos os avivamentos que nós tivemos, né? Então, a história mostra o avivamento, e o avivamento é isso, é uma permissão de Deus para um determinado tempo para ativar o povo, aquela geração, mas depois termina. Então, hoje nós precisamos muito mais do que um avivamento, nós precisamos gerar uma igreja madura, né? E fazer com que realmente, porque estratégia humana ela vai funcionar, mas depois ela tem sua data de validade, mas o propósito de Deus não. O propósito de Deus foi que você chegasse, e hoje você é apóstolo, ministério apostólico profético Casa Paterna. Isso. É um ministério sério, né? E você tem desenvolvido um trabalho, depois de toda essa dificuldade, de quando Deus te resgatou, Deus te tirou daquilo ali. Onde entra Débora nessa parte? Débora, exatamente em 1999 para 2000, eu penso que foi nisso aí, nesse tempo, quando eu comecei a frequentar a restauração em Manaus. Era a igreja daquele tempo onde todos queriam participar, era como se fosse como se diz, uma nata da sociedade, né? Ele está falando do Ministério Internacional da Restauração, que é o ministério dirigido pelo apóstolo René de Araújo Terra Nova. Inclusive, estive em Manaus, ele gentilmente me levou para conhecer. E o primeiro Power Talks da minha vida foi com o apóstolo René de Araújo Terra Nova. A primeira entrevista que eu fiz foi com o apóstolo René. Incrível, né, cara? Olha só, interessante. E tu ficou um tempinho ali? Você conheceu Débora? Sim, exatamente. No início,
obviamente que ela era de um grupo ali de célula, eu de outro. E naquele tempo, quando Deus me resgatou, realmente o meu foco era Deus, né? Então, todo aquele vazio, aqueles traumas, eu busquei muito a Deus de uma maneira muito intensa. E foi caminhando, e ela me via um jovem comprometido, né? E ela também estava, né, ali no processo dela, orando. E um dia Deus falou, ore por ele, né? Ela disse assim, não, eu lá quero entender o casamento, eu quero lá isso. Não vou orar não, senhor. Aí disse, ore por ele. Aí Deus mandou ela escrever lá uma carta, né, registrando essa direção dele e deixou. E passou muito tempo, anos assim, ela orando. Ela ia nas atividades, né, tudo mais. Chegou um tempo que a líder dela chegou e falou bem assim, olha, todo homem precisa casar. Eu falei assim, sim, e o que eu tenho a ver com isso? Falei assim, não, você está no tempo, você é um jovem de Deus, você está estudando, trabalhando, então agora você precisa também começar a construir isso. Eu falei assim, não, meu alvo de vida é construir a minha vida em Deus. Aí essa pessoa falou bem assim, mas também casamento é construir a vida em Deus. Aí eu falei assim, não estou aberto para isso. Por quê? Porque uma pessoa que ela é traumatizada na família, quando ela vê os seus pais, ou na ausência dos pais, ou os pais ali na crise, ela vai crescer com aquilo. Sim, ela vai crescer avessa ao casamento, eu não quero casar, eu não quero isso. E eu tinha isso, só que não era identificado. Né? Então, aí veio você carrega um trauma que não é identificado, você não sabe de onde, você só diz assim, eu não quero casar. Eu não quero, não penso nisso, não é agora. Por quê? Mas você carrega ali e você não sabe identificar de onde vem isso. E aí, certo dia, a Débora já orava por mim, e aí certo dia eu tive um sonho. Eu estava dormindo e muitos vultos, né, que eram espíritos malignos, tentavam me matar ali. E eu começava a orar e nada, e comecei a clamar ali pelo nome de Jesus. Aí consegui levantar a cabeça. Quando eu consegui levantar a cabeça, eu vi ela na direção da torre que tem lá em Manaus, ela com as mãos levantadas, orando na minha direção. E naquele momento, Deus ali confirmou que ela seria, né, a minha esposa. E aí, nesse tempo também, meu pastor na época estava preparando uma jovem para casar, né, e aí eu cheguei e contei o sonho para ele, e falei assim, não, vamos ver, vamos buscar a Deus, né. E aí Deus foi confirmando realmente, e a gente entrou num processo. A minha esposa, louvado seja Deus, não poderia ser outra, é uma pessoa maravilhosa, Deus prepara, Deus prepara porque Ele sabe que nós precisamos. Então, apesar dos traumas também que ela teve na família, os traumas que eu tive na minha família, em Deus nós buscamos nos sarar, nós buscamos nos alinhar e ver o melhor que nós podemos viver em Deus, nessa história maravilhosa que é ser família, que é ser casado. Né? Eu sempre falo e tenho um hashtag que não existe família fora de Deus. Ele fala, os olhos dele chegam a brilhar. Porque uma história muito bonita que vocês construíram, né? 2 jovens inexperientes à época, e você construindo, trabalhando no seu futuro, e ela do teu lado o tempo todo, né? Exatamente. E éramos novos, né? Quando casamos, obviamente tínhamos a bênção do pastor, mas geralmente as pessoas que nos cercavam sempre falavam a mesma coisa, vocês são muito novos, querem pensar. E não, era Deus, porque Deus tem seus planos, né? Eu sempre falo, o que Deus mostra para um nem sempre é para o outro, mas aquilo era para nós naquele momento. Quanto mais tempo, mais cedo, seria melhor para sarar as feridas, as questões e a gente amadurecer junto. Porque hoje, como nós caminhamos em unidade para conduzir o ministério, Deus precisava disso. 2 corações, 2 pessoas saradas, família para poder conduzir. Hoje você está muito bem, apóstolo Ricardo. Hoje você tem uma família estruturada, você é um empresário muito bem sucedido, você viaja o mundo todo, né? Até chegar aqui realmente foi uma história de superação, de lutas, né? Mas eu vejo que a igreja ela teve uma influência muito positiva em relação a isso. Mas eu confesso que, por outro lado, eu fico um pouco preocupado que parece-me que a igreja de 30 anos atrás não é a igreja de hoje, né? Assim, claro, né? A gente não
não podemos generalizar, Uhum. mas tem tanta... Parece que tem um pequeno grupo tão barulhento que às vezes eu confesso que eu fico até confuso. Será que eu estou sozinho nessa parada? É interessante isso, né? A gente percebe, e como eu falo, o nosso grande desafio, e aí a gente não pode fatiar o bolo enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, independente da placa, da denominação. Realmente nós estamos enfrentando, e não é de agora, um grande desafio. As nossas lutas internas enquanto corpo, ela é muito grande. E fora que hoje, a igreja de hoje, ela não está conseguindo dar continuidade ou passar um legado para uma outra geração. E aí que está essa mudança. O que estamos mudando, o que estamos passando, ou o que estamos resistindo em mudar? Porque hoje a maneira que se prega o evangelho é totalmente diferente de um tempo atrás. A gente sabe que um tempo atrás não existia todo esse acesso nas emissoras, televisões, não existia tudo isso. E aí, com uma maneira massiva de evangelizar através das emissoras, foi muito tremendo, muito ótimo. Só que agora a gente está vivendo também uma outra realidade, das mídias, do celular, da internet. E aí entra um conflito de duas gerações. Isso é um ponto. Isso, na minha visão, começou nessa época que eu mencionei, 30 anos atrás. E eu tinha a esperança sincera de que isso ia ser muito positivo. Mas hoje, eu não tenho dúvida que foi negativo. Uhum. Porque essa eclésia que está se expressando e mostrando na televisão não é a igreja genuína de Jesus Cristo. Uhum. Posso afirmar isso, não Sim. é. Sim. Ou não pode ser. Sim. Né? E a minha visão é que isso causa mais problemas do que isso traz resultados positivos. Uhum. Eu bato num ponto fundamental, né? Claro, respeitando a fé, as pessoas, como eu falei, quando você se posiciona na sua fé, sempre vai haver as críticas, né? Então, eu acho que o grande problema da igreja, e não somente de hoje, é exatamente no que está ensinando e a maneira que está ensinando. Você vai ver que quando João Batista, né, o profeta João Batista, aquele que vem para abrir o caminho, né, ou preparar o caminho ali para Jesus, a mensagem de João Batista, do profeta João Batista, é muito clara. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, é uma mensagem ali central. Arrependimento e o reino. Né? Você vai ver que Jesus, quando ele assume o ministério, a mensagem é a mesma de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí Jesus passa por todo o processo. Antes de ascender aos céus, ele passa ali um período onde ele ensina a mesma coisa sobre o reino dos céus. Depois que os apóstolos são incumbidos, encarregados de conduzir essa mensagem, você vai ver que, vamos pegar aqui o apóstolo Paulo, a mensagem é a mesma. O reino dos céus, arrependeu-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem é a mesma. O que acontece hoje é uma das, mas eu penso que é fundamental a cerne da mensagem. Porque a palavra fala bem assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você vai ver sempre que existe duas coisas. Quando você se arrepende, você está buscando a justiça. Há um condicionante. Exatamente, né? Existe um condicionante nisso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas, obviamente, estas coisas que a gente vê ali no versículo anterior, estariam ali disponíveis a nós. O que acontece hoje? Você vai ver em determinado ministério se fazendo, né, obviamente, as campanhas lá para a cura, outro lugar para finanças, outro lugar. Mas se a gente parar para pensar, todas essas coisas não está em uma única mensagem, o reino dos céus. E por que a gente fatiou para oferecer como um fast food para as pessoas dentro da necessidade delas? E querendo ou não, a igreja hoje ela está buscando suprir a necessidade. E aí é este ponto. A igreja hoje ela tem falhado na mensagem. E quando falha na mensagem, falha
no construir, de fato, uma verdadeira igreja. Eu vou além, apóstolo. Eu entendo que realmente essa igreja ela está buscando atrair as pessoas pela sua necessidade. Mas eu não vejo uma preocupação na liderança de afastar essa pessoa da necessidade. Porque o que liberta é o quê? A verdade? É verdade. Eu ouso dizer, olhando para você, que se Jesus descesse à terra hoje como homem e abrisse uma denominação, uma igreja, a igreja de Jesus teria pouquíssimas pessoas. Porque certamente Jesus pregaria a verdade. E a verdade liberta. Liberta. Mas grande parte dessa massa que se autodenomina evangélicos não está em busca da verdade. Estão em busca de prosperidade, estão em busca de cura, estão em busca de estar com pessoas, de ter de estar em sociedade, mas não estão muito preocupados com a verdade. E líderes mal intencionados sabem exatamente disso. Por isso que não há esse ensinamento da palavra, não há mais escola bíblica dominical, existem reuniões e não mais cultos, e a pessoa fica ali 5, 6, 7, 10, 20, 30 anos e não se afasta daquilo que, entre aspas, a trouxe para a igreja, que são as dores, são as dúvidas, são as dívidas. E ela continua ali como massa de manobra, né? E isso me causa uma certa revolta, porque não foi para isso que Cristo nos chamou. Exatamente. Isso é uma repulsa muito grande, né? E quando se fala nisso, eu faço um comparativo que hoje a política ela vive disso. Hoje a política ela vive da ignorância do povo, da escassez do povo, da dependência do povo. E parece que essa mesma estrutura está dentro, né, da denominação, da igreja ali, onde muitos líderes, né, na sua maioria, descobriram isso. Descobriram que a necessidade do povo é uma maneira de controlar. Se a pessoa ela busca o reino de Deus e a sua justiça, se ela busca a verdade, logo existe uma mudança. E isso, obviamente, que muitas pessoas, eu falo de mim porque eu alcancei isso, né? Eu vivi isso, então eu vivi uma verdade que mudou a realidade de vida. E quando eu entendi que, enquanto eu estava ligado a uma placa, a uma denominação, uma cultura, a realidade não mudava. Era bom, era agradável, mas não mudava. E a partir do momento que eu rompi com aquela estrutura, a coisa mudou. A coisa mudou. Por isso que eu falo que até então eu estava dentro de uma mensagem, e vamos dizer assim, que uma mensagem dos 30%, porque a igreja hoje, ela prega os 30%. Né? Na sua dimensão é 30%, porque o 30% é nível de cura. E as pessoas, elas precisam de cura? Precisam, mas depois que elas são curadas, elas precisam o quê? Ir para um outro nível. No entanto, os líderes que estão à frente, eles não querem que a igreja ela tenha uma cura plena, fica na dependência. Toda sexta você vem que você vai receber uma oração e vai ser como se fosse em conta-gotas. Conta-gotas. Eu não vou te dar tudo, eu vou te dar aqui um pingo cada 7 sexta-feira, né? Nada contra, mas... Ou então subir um monte, mas o Deus que vai se encontrar no monte, será que ele não vem ali até? Ou não é? Então, enfim, a gente está literalmente numa crise interna. É difícil até falar sobre isso, né, apóstolo? É difícil, mas a gente precisa falar por quê? Porque o comércio, né, da fé cresceu tanto. E cada vez mais que, como você falou, de 30 anos para cá, parece que as coisas só multiplicaram. Esse mal só se multiplicou dentro da chamada igreja. Né? E, infelizmente... nesse ponto se torna uma igreja irrelevante para mudar qualquer cenário, qualquer cenário numa nação. Eu sempre falo que desde 2008, quando se falava assim, olha, o Brasil vai ser um outro, e a porcentagem de cristãos aumentou no Brasil, e eu não vi uma realidade mudar. A gente viu, continuou vendo escândalos no meio da política, e escândalos também no meio da igreja, do corpo de Cristo. Então, isso mostra que, aí eu vou pegar novamente, a eficiência da mensagem, da verdade, vamos dizer. Se a mensagem ela não carregar aquela verdade, arrependei-vos. Arrependimento é mudança de rota. Né? E isso não começa pela igreja ali, começa por nós, os ministros.
Não começa, né? Geralmente o pessoal sempre ministra na hora das ofertas aquele Malaquias, né? Que fala ali que devemos honrar e que devemos ser fiéis nos dízimos. Mas é incrível, porque essa mensagem não é para a igreja. Essa mensagem são para os sacerdotes. São para os ministros que estão fazendo coisa errada. E porque eles estão fazendo coisa errada, está induzindo a igreja também a ser ali conivente, enfim, está roubando a Deus. Está roubando a Deus. E o que diz exatamente nesse ponto é que Deus vai visitar com maldição. Vai visitar com maldição. E aí, se uma nação está debaixo de maldição, não é por causa do político. Não é por causa do presidente, do senador, desse cara, porque a politicagem ela tem isso. Agora, a política, enquanto governo, ela tem que surgir de homens de Deus. Tem que surgir de uma igreja entendida, uma igreja madura. Então, se os sacerdotes eles não estão alinhados com Deus, estão fazendo coisa errada, toda aquela igreja ali está sendo direcionada, conduzida numa mensagem que não está trazendo mudança. E se não está trazendo mudança, está ali afrontando a Deus e, de fato, Deus vai visitar, vai trazer, né, ou vai entregar, na verdade. Nos entrega na nossa própria condição. E a condição do homem sem Deus é o quê? É uma vida adâmica, caída. Não é que Deus... Não. Ele vai entregar. Se a tua paixão é isso, a luxúria, os prazeres da carne, então eu vou deixar você entregue nisso. Entendeu? É o que tem acontecido. A igreja hoje no Brasil, ela é irrelevante. E aí, obviamente, eu sou apenas um mensageiro, porque eu digo assim, tem muitos grandes homens de Deus que podem dar uma direção, que podem falar, que pode e mudar tudo isso. Mas aqui estamos nós discutindo, falando um pouco sobre isso para gerar uma consciência nas pessoas. Porque também esses ministros, esses líderes religiosos, eles estão ali porque alguém mantém. E quem mantém é a ignorância do povo. Então é a mesma estrutura da política. Ai, pastor, eu não quero te colocar em nenhuma situação de inconveniência, né? Mas você usou uma expressão que o meu convidado que sentou aqui semana passada, ele usa corriqueiramente. Não sei se você assistiu, muita gente assistiu a entrevista que eu fiz com o pastor Tupirani da Hora Loures. E aí, uma das grandes perguntas que me fazem, o que você acha? Cara, é difícil dar uma resposta sobre isso, porque tudo que envolve a questão espiritual, o achismo não serve de nada. Né? Mas não serve. Ele é um pastor, tem um ministério, e a forma de trabalho dele é diferente de tudo aquilo que eu já vi em toda a minha vida. E a expressão que ele usa é a expressão que, e muitas vezes, eu assisto a nossa realidade. Assim, isso, quando ele fala, obviamente, a maneira, o tom, mas existe um fundo de verdade nisso. A gente não pode negar. Aí a gente não pode falar bem assim, não. Tudo que ele fala é invalidado por causa da maneira ou por causa de tais expressões. Opa, então vamos parar. O que ele falou, existe um fundo de verdade. Realmente a igreja está nesta condição. A gente vai ver lá atrás, quando se falava de governo, vamos dizer assim, no caso da política, você vai ver que os reis iam até os profetas para ter uma direção de Deus. E a gente vê isso hoje de uma maneira muito escancarada. A gente viu agora um escândalo envolvendo a Assembleia aí, que os recursos dos brasileiros para pagar eventos ali para a igreja, que é um espaço. Né? Então é um escândalo isso. Então hoje você vai vendo que, vamos colocar nessa posição, os profetas ou esses líderes religiosos estão indo se humilhar, estão indo bajular, estão indo pegar dinheiro. Então, em que moral nós temos? Já que a igreja, ainda que seja um corpo, o conjunto dos santos ali, fisicamente manifesta, mas existe um princípio espiritual. Eu te pergunto, dentro disso, que autoridade a igreja tem para desbancar, vamos colocar aqui, o espírito da corrupção? O espírito da miséria? Não tem. Não tem.
Porque se nós, enquanto igreja, não usando o nome de denominações, mas a gente pega o todo, sendo igreja, estamos fazendo algo assim, de maneira ilícita, errada, fazendo, né, essa maneira, essas negociatas, que maneira nós vamos ter? É ou não é? Eu sempre falo, e obviamente que muitas pessoas vão discordar disso, como é que uma igreja ela quer começar certa invadindo o terreno? É ou não é? A pessoa vai ali, invade um terreno, constrói o prédio e está pregando a verdade. Essa é a realidade, principalmente de igrejas centenárias. Tem milhares de templos por aí que foi feito assim. Então, não há justiça. As pessoas elas não estão pregando o reino e não estão pregando justiça. E às vezes, quando elas querem pregar sobre o reino de Deus, elas esquecem a justiça. Hoje as pessoas estão pregando uma mensagem que não tem nada a ver com Jesus. Hoje as pessoas estão pregando assim, vem que tu vai receber isso e aquilo, e quem faz esse tipo de proposta? E sempre em nome de Deus, Pois é. Apóstolo. Em nome de Deus. É muito fácil você enganar no nome de Deus. Exatamente, isso que eu finalizei. E quem faz esse tipo de proposta não é Deus, é o capeta. Então, quem faz isso, essa facilidade, vem, olha isso e tal, entendeu? Que eu vou te dar isso, não é Deus. Deus, na verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é aquele que quer me seguir, toma a sua cruz, entendeu? Então, negue-se a si mesmo. Então, o evangelho hoje que se vive, que se prega, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje as pessoas elas estão se associando à placa. Eu sou da placa X, isso e tal. E aquela placa, ela tem a estratégia humana, ela tem a sua maneira. E como eu falo, é necessário ter, porque é uma identidade visual jurídica, é necessário. É necessário ter um nome, um CPF? Claro que é necessário ter. Mas eu falo bem assim, o teor da mensagem. A gente precisa voltar para o evangelho do reino. Nós precisamos voltar para os fundamentos. E a gente vai ver que todas as vezes, quando Israel se afastava da verdade, eles eram conduzidos ao cativeiro. Aí vinha um patriarca, vinha um juiz, vinha ali um profeta e conduzia o povo. Mas todas as vezes que tinha quando esse povo era conduzido à verdade, você vê ali as verdades sendo falado, entendeu? Deus expondo. Porque vocês adoraram, idolatraram, porque vocês se afastaram da minha verdade, porque vocês viraram a costa para mim, porque... Então hoje, ainda que a igreja não se sinta num cativeiro, o pior cativeiro é aquele que você está preso e você não sabe que você está aprisionado. Então hoje a igreja no Brasil ela está aprisionada assim, num cativeiro de uma mensagem que não transforma, de uma mensagem que não traz mudança, não traz, entendeu, realmente um nível de libertação. E isso é favorável para muitos líderes que sobrevivem disso de uma maneira ilícita, né? Aquela célebre frase bíblica, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas, pastor, estou muito feliz de te receber aqui, estou aprendendo muito com você, eu queria que a gente pudesse estar falando de outras coisas, mas é um fato que a gente está vivendo. Mas a sua trajetória, você passou por muita coisa até pior do que isso, né? E superou tudo isso, né? Hoje é um homem das nações, gosta muito de viajar, né? Porque, inclusive, pastor, eu me deliciei com a última viagem dele para a Europa, conheceu, ou esteve em vários países ali com a Débora e com a tua filha também. Você ficou quanto tempo fora? Ficamos 58 dias. 58 dias. 58 dias, foi muito bom, muito prazeroso. É uma viagem que a gente já tem programado, né? Já alguns... Essa é a terceira vez que nós estamos indo para a Europa. Primeira vez foi no tempo da pandemia, onde se fechou tudo, né? E a gente começou a transmitir as mensagens, né? Pela internet, e chegou numa irmã e que assistiu e que falou bem assim, isso é uma verdade. E aí depois Deus operou debaixo de uma palavra na vida daquela irmã e ele falou assim, como é que eu faço para abençoar esse pastor? E aí falou bem assim, olha, eu queria muito trazer ele aqui. E aí essa pessoa ela se dispôs a pagar a nossa passagem. Que legal.
eu e da minha esposa, para a gente ter esse tempo lá, né? E aí ela falou assim, mas você tem filhos? Tá? Eu falei assim, ó, tem uma filha. Então traz ela e traz aquele outro jovem, que é o Moisés, né? O noivo da Isabelle. E fomos, pagou a passagem de todos, deu um suporte, né? E era o período da pandemia, a gente teve uma dificuldade na primeira ida, mas trocamos a data e conseguimos chegar lá. Deus operou de uma maneira muito tremenda nessa primeira viagem, porque foi realmente Ele que nos levou ali para que muitas coisas fossem desatadas, né, nos lugares por onde nós passamos. E era um tempo muito difícil, a pandemia foi um tempo muito difícil para muitas pessoas. E foi a porta que Deus abriu, foi no momento de uma crise, da luta. Mas essa foi a expressão, ou essa foi a palavra que eu recebi de Deus antes da pandemia. A pandemia foi em 2022, né? 20, 21... 20, isso. Então, em outubro de 2019, Deus falou num culto, né? Ali que seria um momento muito difícil, mas que a gente iria passar no deserto e ia fazer florescer. E quando chegou esse período da pandemia, eu louvo muito a Deus, porque quem nos cercou ali, todos que estavam conosco em Manaus, viu como naquele período de uma grande crise Deus nos prosperou, em todos os sentidos. No momento de grande desafio, claro, né, foi uma coisa muito terrível, mas nesse momento Deus nos visitou a igreja, né, com cuidado, com prosperidade. Deus abençoou de uma maneira tremenda, extraordinária. E de fato, né, Deus ele vai visitar a gente nos momentos difíceis. Então essa foi a primeira experiência nossa indo para a Europa. Foi nessa época que você ficou 90 dias? Isso, exatamente, 90 dias, 91, né, e na volta eu tive até foi a primeira experiência, né, então a gente errou na data e eu falei assim, não, mas é 90 e o homem lá da imigração, não, vocês ficaram 91, eu falei assim, não, 90 tá aqui. Aí no cálculo, realmente estava errado, eu falei assim, uau, poxa, como é que eu pude errar nisso, que eu gosto de ser muito organizado em tudo. Mas, enfim, foi um tempo muito bom entre Holanda e Alemanha ali, numa comunidade portuguesa. E depois nós retornamos em 2023, também foi muito bom ali, também na mesma essa área de Holanda e Alemanha. E nessa terceira vez para retornar, né, agora eu deixei bem claro para a igreja, falei assim, amados, olha, eu não estou indo de uma maneira missionária, eu não estou indo com este compromisso, agora eu vou com a família, então essa é uma responsabilidade, obviamente, que nós vamos ter, e a gente vai ficar um período lá. Deixamos organizado Manaus, deixamos organizado Belo Horizonte, e fomos, né? E nós estávamos endereçados para um lugar, e aí eu falei bem assim, olha, vamos aproveitar esse percurso, a gente está em família, vamos aproveitar isso, porque com certeza Deus vai cuidar da gente, né, e tudo mais. E eu sempre falo isso, né, descendente de índio, parentinense, um garoto abandonado, não tive essas experiências de tantas viagens assim, né, tantas, né, já viajei, mas não tantas. Eu falei assim, Senhor, vai conduzindo a gente, porque a gente sabe, e você passou essa experiência, né, nessa última viagem, que existe, né, os desafios da viagem. Sim. Existe alguns desafios. E fomos, aproveitamos ali Barcelona, Bélgica, França, fomos descendo ali para a Itália. E você fazia o percurso de quê? Alugava um carro, ia de... Não, nós... Lá é legal de andar de trem também, né? Sim, trem, o avião é muito mais barato, até mesmo que às vezes um ônibus, um trem. Às vezes você consegue avião bem barato, né? Mas a gente preferiu porque a gente estava com bagagem, e lá as regras de bagagem na Europa ela é diferente. Então, geralmente, as pessoas elas viajam com aquelas de 55 centímetros. E como a gente estava com uma bagagem grande, a gente preferiu ir de trem, né? Ia em alguns percursos íamos de ônibus, né? E fomos fazendo todo esse percurso. Mas eu tive uma experiência também ali que foi bem desafiador, Roma, né? Eu não imaginava que eu passaria esse perrengue, né, como o pessoal fala, em Roma. Nós atrasamos para chegar, mas estava tudo certo, né, com a estadia de que nós iríamos chegar antes da meia-noite. Chegamos às 22h40. A pessoa não nos atendeu. E estava a 5 graus em Roma. Meu Deus! 5 graus. E aí eu liguei, né, para a empresa,
que era responsável por isso, e eles falaram assim, olha, procure imediatamente qualquer lugar aí para você ir, qualquer hotel, vá, procure. E eu entrei no aplicativo procurando um hotel, mas, próximo de onde você estava. exatamente, mas nem um dos hotéis recebia depois das 22 horas. E depois eu fui conversando com o pessoal, realmente, eles têm lá uma política que determinada hora a recepção fecha e pronto. Eles não recebem. E passamos essa dificuldade. Falei bem assim, agora não tem para onde ir, com as meninas, falei bem assim, então vamos para a rodoviária. Chegou na rodoviária, a rodoviária estava fechada. Então, que experiência é essa? Né? E não é pela falta do recurso, é pela a própria cidade ali não tinha uma estrutura de você, né, poder se alojar. E foi uma noite assim bem desafiadora. Eu me lembro de José, Maria e Jesus. É algo semelhante, né, apóstolo? Olha, mas todo mundo bem agasalhado, né? Eu sempre falo assim, eu gosto de frio, né? Mas entrou quando é uma experiência, quando o frio ele entra, independente da roupa, ele permanece, né? E vai causando ali danos. Eu passei por isso, um princípio de pneumonia. E logo nas primeiras horas, né, a empresa entrou em contato comigo e falou assim, vai para tal lugar que já está ali reservado, perdoe, fizeram compensação, tudo isso e tal, tudo mais. Mas muito, como eu falo, né, independente das compensações, aquele momento foi muito constrangedor. Sim, porque imagina você com a sua família programado para algo e de repente uma situação dessa, né, sem aviso prévio acontecer. E na parte daquela dia ali eu tive esse princípio de pneumonia. Aí entrei em contato com o seguro, que também é um grande desafio, essa questão de seguro, você tem que ter, é importante viajar com seguro, mas ter essa logística de seguro também tem seus desafios. Eles falaram assim, vai imediatamente, eu fui atendido, né, por telefone, eles falaram, vai imediatamente para um hospital. E o hospital era longe, e no dia seguinte a gente já tinha que sair. Eu falei assim, não, a gente vai, porque o próximo caminho era atravessar para Patras, né, já na Grécia. Eu falei, se a gente perder agora, a gente perde tudo. E eu falei assim, eu vou crer em Deus, eu vou orar, eu vou melhorar. Eu fiquei bem mal nesse período da viagem, bem mal. Quando chegou lá em Patras, né, onde o apóstolo André morreu, eu falei bem assim, esse lugar aqui é excelente para refletir em morte, e eu estava muito mal. A respiração estava bem mal já, eu sentia comprometido, né? E eu falei assim, eu preciso agendar um médico na Grécia. E aí, enfim, né, mas eu me peguei muito ali a Deus. Existem essas questões de viagem, né? E eu me apeguei muito a Deus ali, por isso me cura. E tudo é um aprendizado muito, também, né? Muito. E ali Deus operou, e na próxima cidade já me senti melhor, né? E fomos conseguindo acesso para comprar uns remédios, né? Porque também lá só se vende remédio se você for no hospital. É uma regra na Europa. Não adianta chegar na farmácia. Não adianta. Existe toda uma questão que as pessoas, às vezes, elas vão para determinados países, elas acham que é o nosso maneira aqui. Exatamente. Não, é importante. Cada país tem as suas peculiaridades, né? Tem. E eu imaginava que na Grécia seria o lugar que a gente mais teria dificuldade, né? Mas foi o lugar mais sensacional, onde as pessoas nos receberam, nos abraçaram. Quando a gente pisou em Patras, foi um lugar assim que Deus cuidou da gente. Foi onde exatamente que eu estava já debilitado, e foi o lugar que Deus cuidou da gente. A gente viu o cuidado de Deus em todos os sentidos ali na Grécia, né? E eu pensava assim, falei assim, rapaz, como que a gente vai se virar? Mas Deus ali operou e cuidou da gente muito bem. Enfim, aí depois a gente subiu ali um pouco pelo leste europeu e retornamos, e foi muito bom, proveitoso. Vale muito a pena eu falar nessa viagem, que as pessoas focam sempre ali, Paris, Suíça não, mas Paris, Alemanha, Bélgica, Holanda, são países, entendeu, sempre potenciais. Mas eu fui em 2 países que é considerado 2 países bem pobres da Europa, mas a condição que eles estavam, construção, tecnologia, a educação do povo, né, a gente via o ambiente familiar totalmente diferente ali de Paris, que a gente vê que Paris hoje é tomada, né? Falando até mesmo com algumas pessoas, falam bem assim, a gente perdeu nossa identidade. Por quê? Porque ali a turma, os muçulmanos invadiram Paris, Londres, né? E eles falam assim, a gente perdeu, a gente não sabe o que fazer aqui mais, entendeu?
E eu vi na Sérvia e na Bulgária exatamente isso. Essa identidade de família, esse padrão de educação. E era os 2 países que eu falei bem assim, ó, lá deve ser difícil demais. Mas também foi os lugares assim que a gente foi muito impactado pela educação, pela hospitalidade, pela comunicação das pessoas, enfim. A gente viu realmente uma identidade ali de um povo que se preza e se conserva nessa identidade. Vocês sempre curtiram muito viagem. Teve Israel mais de uma vez também, né? Não, agora nós até iríamos nessa viagem, por incrível que pareça, apesar de nós termos participado lá atrás na restauração e sempre muito em cima do marketing de Israel, né? E isso, obviamente, gente, Israel, realmente, quem foi maravilhoso, não deixe de ir. Mas existe exatamente, né? Existe uma bolsa de valores ali que precisa entender, né? Mas eu nunca fui. É mesmo? Eu nunca fui, porque talvez sempre a maneira que era feito... Você não concordava? Exatamente, eu sentia que... Entendi. Será que Jesus faria isso? Você contou quantos países você já teve, apóstolo? Olha... É legal isso aí, anotar, cara. Eu comecei a anotar agora, mas de fato, já aqui na América do Sul, já acho que quase todos, entendeu? Em Bolívia ainda não fui. Tu estava em Bolívia agora? Não, né? Bolívia e Equador também não fui ainda. Equador sim, já, mas Bolívia, muito rápido. Equador e Venezuela. Quero ir na Venezuela. Na Venezuela, como a gente tinha muito acesso ali, né? O Manaus Amazonas tem muito acesso, então eu já fui várias vezes na Venezuela. Mas eu comecei agora também, que isso é muito interessante, né? Aonde Deus vai te permitindo levar. É muito legal, cara. É muito legal. Muito. E a gente escreve a nossa história ali também, né? Sim. Agora, uma bênção, né? Eu falo, a bênção é a autoridade, a autorização, né, que Deus nos dá, agora foi indo para os Estados Unidos, né? Que no ano passado, né, Deus abençoou com o visto, com todo esse processo. Eu fui passar uma semana nos Estados Unidos, exatamente no período daquela mudança lá, e todos falaram assim, você não vai conseguir. E Deus foi operando. Lembro na hora da imigração, a mulher olhou assim... E na hora do processo, né, que ela falou assim, perguntou lá e ela baixou a cabeça e fez assim. Quando faz assim, eu passei algo semelhante também. Né? A pessoa que estava na minha frente foi recusada e bate aquela ansiedade. Poxa, se ela foi, eu imagino, também. Né? Mas consegui, eu, minha esposa e minhas filhas. Olha aí, né? A gente teve também. Que bom isso. 2015. Que bom. Na verdade, eu penso que cada lugar que você vai, é uma autorização de Deus, é uma permissão de Deus, né? E eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz e de tudo isso, eu penso que nós podemos instruir, ensinar e abrindo caminho para outros, né? Porque com certeza é algo, Deus, em cada viagem Deus tem um propósito, em cada viagem Deus tem uma promessa e algo a estabelecer. Principalmente quando a gente vai com a família, né? Com a família. Eu tive com meus filhos agora, a gente fez Bariloche e Argentina. Cara, que coisa maravilhosa. Já tinha ido na Argentina com a minha esposa, mas fomos todos, né? Quase todos. Né? Infelizmente a Rebeca não pôde ir, que estava trabalhando, mas é um ambiente, um clima quando você está em família. Sim, para escolher o restaurante onde vai, para você fazer um lanche, para você caminhar, é maravilhoso demais. Sim. Eu acho que é importante, entendeu? Principalmente nós ministros precisamos entender que esse tempo com a família ele é primordial, né? Tudo, obviamente, como eu sempre falo para as pessoas, né? Organize, faça ali uma agenda, não vá fazer as coisas de qualquer maneira, entendeu? Não vá, enfim, quando você vai organizado, com certeza vai ser muito bom, entendeu? E é um investimento revolucionário, né? A gente volta com a cabeça. E legal que você aproveita, Cara, impossível você saber de tudo aquilo ali. Mas tu chega no país e você já começa a falar, e você já começa a ensinar. É muito bacana, eu curto demais seus vídeos. Em alguns lugares a gente fez muita conexão, porque eu sou essa pessoa, eu gosto muito de viajar e eu gosto muito de fazer essas conexões, entendeu? Mesmo às vezes na dificuldade da língua, mas você vai, enfim, o brasileiro ele sabe se comunicar. Isso importante. E é bem quisto, né? Sim. A maioria dos países. Né? Sim, o brasileiro sim, é muito, muito bem recebido ali. Com exceção, me desculpa, a Argentina. Cara, a Argentina nós sempre
fomos muito maltratados. Não sei por quê, cara. Eu já tive algumas vezes na Argentina. E foi legal para você? A primeira sim, mas outras duas não. E eu sinto realmente esse barrismo. É um ranço, exatamente. Sabe? A gente está ali levando a nossa grana, o nosso dinheiro, investindo neles, e é uma falta de educação, uma falta de respeito, uma falta de atenção com os brasileiros, e muito brasileiro na Argentina, cara. As 2 vezes que tivemos lá, nas 2 vezes, realmente não foi bom. Não foi bom. É legal que você vai ali, Bariloche, na neve. Vamos no Chile também, que maravilhoso, o ambiente, com a família e tal. O Chile eu tô indo agora em março, entendeu? Em março eu tô indo novamente lá. Compromisso ministerial. Eu sempre faço isso, né? Um compromisso ministerial e já aproveito 2, 3 dias para sempre conciliar isso aí. Mas essa rixa a gente vê entre ali Portugal e Espanha. Eles têm isso. Você chega em Portugal, os caras vão falar mal, né? Ali chega na Espanha, vão falar mal de Portugal. E aqui no Brasil nós temos isso com os argentinos, né? Mas, enfim, somos vizinhos. Valeu a pena porque eu estava ali com a minha turma, mas falo, cara, eles parece que poderiam valorizar, até porque se o turista vai ali, vai para levar o dinheiro, vai levar recursos, vai deixar, entendeu, ali. E eles, querendo ou não, economia nessa área de turismo depende disso, de turista. Se não valoriza, se não dá importância, é comum. Meu amigo, infelizmente a gente está aproximando para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua questão ministerial. Hoje você está em Belo Horizonte, né? Por que você escolheu Belo Horizonte? Eu sou mineiro de Cataguases. Olha só, você esteve em tantos países, em tantas cidades, em tantos estados. Por que você escolheu Belo Horizonte, cara? Então, quando a gente tinha retornado já da Europa, e eu falei para minha esposa, e aí? Você está há 3 anos lá, né? Já estou 3 anos lá. Eu falei assim, se Deus pedir para a gente ter que ir para algum lugar, eu falei assim, meu amor, eu já não tenho mais nada, então se Deus mandar, né, eu não vou resistir, já que a gente precisa se desapegar, porque eu lembro que a gente estava numa casa, quando Deus nos direcionou para uma outra localidade, aquela casa que a gente tinha terminado de construir, a gente teve que abrir mão. E agora, nessa aí, que a gente estava em Manaus, tinha terminado de organizar, aí Deus falou assim, agora vocês vão sair daqui. Aí ela já tinha essa experiência. Eu falei assim, se Deus nos mandar realmente para outro lugar. Eu falei assim, meu amor, estou entregue à vontade de Deus. Eu falei assim, então a mulher é o termômetro. E aí pronto. E aí então oramos, né, porque tinha esses 2 locais. Nós já tínhamos um grupo que frequentava conosco em Manaus, em Curitiba, e eu já tinha ido várias vezes a Curitiba, né, por ano eu estava indo sempre. Eu falei, bem, tem Curitiba e tem Belo Horizonte. Belo Horizonte também já tinha um anseio de um grupo lá. E oramos a Deus e Deus nos apontou Belo Horizonte, né? E nesse momento esse casal de filhos, o Michel e a Dai, se dispuseram a ir para Curitiba. Então eu falei assim, então pronto. Nenhum dos lugares vão deixar de ser assistido e vamos fazer o que Deus mandou. 3 anos em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade, né, muito boa, muito boa. E como eu falei, né, ela tem a sua peculiaridade ali e a gente já se adaptou. 3 anos ali, fazendo um bom trabalho. Hoje o Ministério, a Casa Paterna está ali, trabalhando focado muito com jovens, né? Eu penso que há um anseio, há um tempo de resgate na vida dessa geração. E eu sei exatamente porque foi nesse período, neste momento, que eu fui resgatado. Se a gente não é resgatado neste momento, os traumas, os problemas, eles vão se somar muito para a vida adulta. Tem muitos adultos hoje que estão travados na sua vida financeira, em todas as áreas, porque viveram, enfim, tempos muito ruins. E para quem não conhece, como é o Ministério Apostólico Profético Casa Paterna? O MAP, né, Ministério Apostólico Profético, a gente trabalha exatamente muito firme na questão dos ensinamentos. Eu acho que a igreja lá não tem que se afastar do ensino, né? E o ensino, obviamente, a Bíblia ali, né? E a casa paterna dentro do MAP, ela é exatamente esse ponto da família, né? É o ponto realmente de trabalhar muito com as famílias. A gente tem esse ponto, família forte, igreja forte. Não existe uma igreja forte se a família não estiver forte. Então a gente foca muito nesse ponto, uma família estruturada, uma família forte, para a gente poder ter uma igreja que seja resposta, né? Tem a similaridade com
com células, seria uma célula familiar ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Como você sabe, a gente participou da restauração mais de 12 anos ali, e o próprio, né, Senhor nos direcionou, né, com a bênção lá dos apóstolos, a gente saiu e tudo mais, e Deus foi trabalhando nesse formato, diferente de uma igreja apostólica, de fundamento, uma igreja profética, realmente muito focada nas escrituras. Então a gente trabalha muito nesse ponto. E reuniões dos lares, como já é. Vocês focam muito na família, isso é muito legal, família. Isso é muito interessante. Na família. A pergunta é, essas reuniões familiares, é o tipo de uma célula familiar, ou não é a nomenclatura, talvez? Sim, o GF, né, que é a geração GR, né, que é a geração reino, ela foca muito no evangelismo, entendeu? Então, no alcance do evangelismo é um braço para evangelizar. E aí, a pessoa, né, através dessas reuniões, ali ela vai tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Ali como se fala, aí a gente entra com 30%, que é exatamente a salvação. O entender que a sua condição hoje, você precisa de Cristo. Né? E que buscar Cristo não pelas necessidades. Né? Que às vezes a pessoa vai assim, eu vim porque eu estou precisando de um emprego. Eu sempre falo assim, é tão bom quando você recebe a transformação do caráter. Se você tiver o caráter de Cristo, o emprego vai vir. A tua família restaurada vai vir. Todas as coisas vão vir. Sim. Então, hoje é muito importante a gente gerar o caráter de Cristo nas pessoas. Você gerou o caráter de Cristo, então tudo aquilo que é determinado enquanto bênção para um filho de Deus vai estar direcionado a você. Sim, porque o evangelho não é só os 30%, são 100%. São 100%. É 360 graus. 360. Então, engloba todas as áreas, não apenas uma área específica. Né? E isso é muito importante porque como eu já vim exatamente de outros ministérios lá, quando jovem, né, focava em coisas específicas. E hoje não, a gente foca muito isso, né, exatamente que o evangelho ele é um todo, né? Não é um ponto, não é uma questão religiosa, mas é um todo. Inclusive, na parte da política, a gente tem a escola de fundamento, que nós temos um módulo chamado Escola de Frankfurt. Né? Então, aí a gente fala de política, como nasce todo esse entendimento cultural e tudo mais, entendeu? E ali a gente ensina isso, né? As pessoas, numa escola bíblica ensinando sobre política, exatamente, entendeu? Porque é importante a gente preparar pessoas que vão tomar ou decidir pela sua nação. Né? Então, e a igreja ela precisa preparar isso. Não somente isso, mas também ensinamento sobre finanças, né? Como economia do reino, ensinar sobre finanças e mostrar para as pessoas como administrar e gerir esses recursos. Né? Que hoje que tem muitos cristãos enrolados financeiramente, muitos empresários que, enfim... E isso tu sabe muito bem que você rompeu financeiramente, né? Sim. De uma maneira... Muito. Graças a Deus, entendeu? Chega a ser motivador. Princípio, né? Eu acho que a pessoa viver princípio, como eu falo, esse caráter, o caráter de Cristo, né? Te faz não somente viver, mas permanecer no princípios. Entender como funcionam as coisas. E você vivendo os princípios financeiros ali, do que Deus fala, seja como um funcionário, seja como um patrão, a bênção vai estar instalada, não tem como. Eu penso isso. Rapaz, que honra te receber aqui, meu irmão. Muito obrigado, tá? Aprendi muito com você. Continuo te acompanhando, te respeitando. Continuo recebendo de você esse carinho, esse amor. E eu gostaria de finalizar, você olhando para aquela câmera ali, você trazendo uma palavra de edificação para essa galera que está nos ouvindo. Muita gente chegou aqui sem saber muito bem sobre o assunto, mas eu tenho certeza que foi atraído, né? E eu queria que você finalizasse trazendo uma palavra de edificação, de conforto ou de confronto, aquilo que Deus colocar no teu coração para essa galera que está nos ouvindo. Mas é isso, né? Que a gente tem falado, eu acho que nós, enquanto igreja, nós precisamos de um despertar. Né? Um despertar, não apenas para um avivamento de um momento nosso, mas um despertar que vai levar realmente esperança para as gerações futuras. Eu penso que nós estamos aqui porque lá atrás pessoas sérias pagaram o preço para que a verdade, o evangelho, ele permanecesse. Então é muito importante nós, como cristãos, ter essa seriedade. Como eu falo,
não seja identificado, a tua fé não seja identificada por uma placa denominacional, não seja identificado por uma estratégia A, B, C. Não se identifique como isso, se identifique realmente como um filho de Deus. Porque eu acho que o grande problema do corpo não ser corpo, porque a gente está intitulando como outros nomes e não como corpo de Cristo. Então, nessa caminhada já, também dentro desse conhecimento de fundamentos do reino, são 12 anos trabalhando firmemente, confrontando essa realidade que está a igreja. Então, quando você se levanta para confrontar aquilo que não é de Deus, você se torna um instrumento de Deus e não tenha medo disso, não tenha medo. Jesus nos libertou exatamente da escravidão. A gente não pode nos colocar novamente sobre esse jugo, né? A gente não pode nos colocar como escravo. Então, você é uma voz profética, você é um instrumento de Deus. Eu sempre falo, não é ser rebelde, entendeu? Não é isso, não, mas é você poder analisar e saber aquilo que Deus tem através da sua vida para você se posicionar. E, se posicionando, obviamente, que também você se torna um instrumento para a mudança dessa nação, da nação brasileira, da sua rua, do seu bairro, enfim, do estado do Rio de Janeiro, dos estados onde essa mensagem vai alcançar, e com toda certeza, juntos, vamos ser esse grande exército do Senhor para esse tempo. Se o professor Cleise me permitir, esse aqui é um livro que fala um pouco, eu não me aprofundei neste ponto, mas é um dos pontos que nós abordamos, dentro das ministrações. Aqui é um livro que fala sobre a primeira e segunda vinda de Jesus. Claro que é apenas um detalhe de um grande contexto que fala sobre fundamento. O autor é o apóstolo Gutenberg Braga, daqui mesmo do Rio de Janeiro, e esse aqui é um presente para você. Ei, que legal, que legal. Inclusive, quero convidar aqui gentilmente o apóstolo Gutenberg para sentar aqui. Vou pedir ao apóstolo Ricardo para levar esse convite para o senhor, vai ser uma honra te receber, inclusive para falar desse trabalho aqui. Vou ler com todo carinho e, mais uma vez, só te agradecer, meu amigo. Muito obrigado, tá? Por tudo que você... Ele foi muito importante na minha vida, exatamente no momento relevante, né, que eu estava numa certa transição. Você, Débora, foram muito importantes para mim, para minha família. Viviane te mandou um beijo, Viviane mandou um beijo para Débora, Viviane mandou um beijo para tua filha. E se você gostou, faz isso. Manda esse vídeo aí para pelo menos 100 pessoas. Finalizo aqui com o meu amigo apóstolo Ricardo Assis. E esse é o Power Talks de hoje. Espero que você tenha gostado. E te aguardo aqui você no nosso próximo encontro, aqui no Power Talks. Vamos avançar juntos.